pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, como igreja. Foi falado até no culto da manhã hoje, de uma forma linda, que a nuvem está se movendo. E a gente precisa caminhar, seguir a nuvem. Então o Senhor tem dado direções sobrenaturais, tem aberto os nossos olhos, para que a gente estabeleça os princípios de uma igreja apostólica. É uma igreja da igreja primitiva, sim, mas a igreja primitiva é uma igreja apostólica, porque foi iniciada pelos apóstolos e chegou até nós, gentios, não é verdade? Então, e algo muito importante da igreja apostólica, que Deus tem falado a nós, e tem movido no meu coração, é a comunhão. Por isso o tema dessa palavra é o poder da comunhão. Porque parte de tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio, como o estar nos ofícios, passa pela comunhão. O Senhor estabeleceu a aliança dele com o homem, a gente já sabe disso. E ele estabelecendo a aliança dele conosco, ele nos capacitou para a gente ter aliança entre irmãos, e para que se cumprisse o ID do Senhor, e nós cumpríssemos como igreja o que Deus tinha para nós. A capacitação do Senhor como igreja. O Senhor fez aliança com Noé, não é verdade? E deu um sinal dessa aliança, que é o arco-íris, que é o arco da aliança. E quando a gente vê o arco da aliança, me vem uma paz que eu falo: o Senhor está conosco. A tua palavra é real. As crianças pintam o arco-íris, e é muito lindo. A gente fica impressionado quando ele aparece, não é verdade? Mas que queime no teu coração o que o Senhor fala, que o arco da aliança é a aliança do Senhor conosco. Que Ele estabeleceu através da vida de Noé, por toda uma geração, e assim a gente quer cumprir. Ele estabeleceu com Abraão, e deu um símbolo que era a circuncisão, né? Todos os meninos tinham o prepúsculo do pênis cortado ali, estabelecendo que eles eram separados para o Senhor. Então tinha um símbolo, não é verdade? E o Senhor, em Davi, fez uma aliança com Davi, o rei Davi, primeiro rei de Israel. E ali veio Jeremias e profetizou uma nova aliança que viria através de Jesus. Jesus veio com seu amor, com seu poder, sendo Deus na terra, Filho, e nos ensinou que Ele era o propósito de Deus como o Senhor. Então, e ali Ele veio, cumpriu o que Deus tinha para a vida dele, ensinou os seus discípulos, seus 12, levantou 12 varões valorosos, escolheu, conforme Deus dava a direção a cada um deles, para cumprir-se o propósito dele na igreja. Amém? E nós estamos aqui, hoje, cumprindo aquilo que Deus deu aos 12 discípulos, se achegou até nós. Amém? E foi essa profecia por Jeremias que viria o Messias, com Jesus, que fez com que hoje nós tivéssemos vida com abundância, e fôssemos separados para poder adorar a Deus. Não é verdade? Então, eu gostaria de que você abrisse a Bíblia em Atos 2, versículo 14. Jesus fala aos seus discípulos, como eu falei anteriormente, convém que eu vá, para que o Espírito Santo venha, para cumpra a Trindade, Pai, nosso Deus Criador, Filho. Jesus Cristo veio como Deus na terra e Espírito Santo, para que se cumprisse o Espírito Santo, e os filhos foram compreendendo o que era o Espírito Santo em nós. Atos 2 fala da descida do Espírito Santo. Não é verdade? Nós celebramos há poucos dias a festa de Pentecostes, não é verdade? A festa da colheita, e foi uma bênção, porque a gente compreendeu que foi ali o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos, eram 120 homens, 120 pessoas ali, e eles começaram a orar em línguas,
línguas estranhas, e gente como árabes, romanos, gregos, da Ásia, egípcios, estavam lá, neste tempo, nessa festa. Eles começavam a ouvir eles orando em línguas, mas na língua deles. E eles começaram a ficar confusos, e até que eles disseram, eles estão bêbados. Eles estão bêbados. E em Atos 2,14, Pedro diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões, judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como os pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais debaixo da terra, sangue, e fogo, e vapor, e fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, Pedro começou a pregar àqueles que ali estavam, que eles não estavam embriagados. Ele começou a pregar sobre Jesus, que ele era varão do Senhor, aprovado por Deus, para a boa obra que Deus tinha separado para que ele fizesse. Mesmo sendo homem, né, sendo Deus, ele não teve por orgulho ser igual a Deus. Ele se esvaziou na cruz, né, tomou a forma de servo e se entregou na cruz para que se cumprisse aquilo que Deus tinha proposto e estabelecesse a aliança, e o pecado não tivesse mais domínio sobre nós, né? Porque todo o nosso pecado estava sobre as costas de Jesus, sobre a vida de Jesus. Então, ele cumpriu tudo o que tinha que cumprir. E no versículo 37, ouvindo eles isto, propungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ali, Pedro fala a eles: arrependam-se. O que vocês precisam fazer é se arrepender dos seus pecados, e Deus vai batizar com um dom. Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele derrama sobre nós os seus dons e os seus propósitos se cumpram, para que os propósitos se cumpram sobre as nossas vidas. Quando a gente se dobra, quando a gente se prostra, busca, Ele vem com o seu poder e nos capacita, como igreja, para cumprir a vontade dEle. Não é verdade? Então, assim, ao mesmo tempo que Deus fala para buscarmos adorá-lo, Ele vem com seus dons e nos abençoa, né, e edifica o corpo. Então, aquelas vidas, eles não sabiam o que fazer para serem perdoados. Eles não sabiam o que fazer para viverem e receberem, por exemplo, o batismo do Espírito Santo com o dom de línguas. E Pedro pregou para a vida deles, né? E o que era? Arrepender. O versículo 38, vamos dar uma olhadinha novamente. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão. Faz uma pausa, irmão. Arrepender para a gente ser batizado.
O que o Senhor já nos proporciona desde já? O arrependimento. Quando a gente se reúne em nome de Jesus Cristo, e a palavra do Senhor é ministrada, a adoração é feita, precisa haver arrependimento. Precisa haver quebrantamento, para que o Senhor venha com o dom dEle e nos equipe. Não tem como haver, nós sermos usados pelo Senhor, se a gente não se dobrar, se o nosso orgulho não cair por terra, se tudo que a gente se acha, porque o mundo prega que nós somos, se isso não se diminuir, não tem como o Senhor nos exaltar e o Senhor nos capacitar, sermos como igreja. Amém? E na continuação, do 38 no meio, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para perdão dos pecados. Se não há quebrantamento, não há perdão dos pecados. Por isso que por muitas vezes o corpo de Cristo ele não recebe os dons e não vive os dons como uma igreja apostólica. Porque permanecem num orgulho de achar que sabe mais que o outro, ou de se entender melhor do que o próximo, onde na verdade a gente precisa amar o próximo, e se compreender como ser humano igual. E assim o Senhor vai fazer o quê quando a gente se quebranta? Ele perdoa os nossos pecados, e Ele dá o dom. Ele dá o dom. E tudo isso Deus está falando em meio ao início da igreja apostólica. Porque a partir daqui nasce a igreja apostólica. A partir daqui, a gente é estabelecido como uma igreja forte e que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não prevalece contra a minha vida e a sua vida como igreja. Quando a gente compreende esse poder, a gente não para de avançar. A gente não para de progredir, de crescer no Senhor, mas a gente só cresce no Senhor quando a gente se diminui, quando a gente entende a necessidade, quando a gente sobe aqui para adorar ou para ministrar, sabendo que se não for ao Senhor, a gente vira um nada. Não tem propósito se não for ao Senhor. Se não for o Espírito Santo ser derramado através do louvor, não prospera. Não prospera. E você é fruto da prosperidade desta casa. Você é fruto da prosperidade dessa igreja. Porque se a obra de Deus aqui, ministrada, compartilhada, dirigida, não fosse eficaz e o fruto não permanecesse, você não estaria aqui. Amém? Vira para o seu irmão, que agora a gente gosta de olhar para o irmão, essa é a comunhão, viu? Já vai se acostumando que a gente precisa falar com os irmãos. Amém? E fala, você é fruto e fruto que permanece. Amém? Se não for do Senhor essa obra, não teria atingido a minha vida. Quando eu falei da avó da minha esposa, que a minha avó, posso dizer assim, se ela não tivesse plantado no início, talvez eu não estivesse aqui, para conhecer a neta dela. E, claro, para servir a Deus e fazer a vontade do Pai. Mas se compreende. Ela começou com os irmãos um trabalho lindo, em Ubatuba, e vidas, foram atingindo vidas, e foi tornando um trabalho frutífero, um trabalho abençoado, um trabalho que foi atingindo toda a cidade, até que esse amor um dia atingiu um cara de maluco, que veio de São Paulo, com 14 anos de idade, e com 18 anos eu me converto, aqui, e conheço, depois de alguns anos, aquela que viria a ser a minha esposa, que é neta de uma das fundadoras da igreja. Você compreende? Isso é para a glória de Deus, porque a obra, se não houvesse fruto, nós não estaremos aqui. Que isso fique no seu coração. Quando o diabo fala, não tem unção, não chega, não transforma. Ei, você está aí. Você está aí. O Espírito Santo se move em você. Você sente o calor do Espírito Santo quando você entra na presença do Pai? Então a obra do Senhor é próspera. Amém? E não deixa o diabo
mentir para você, porque ele é especialista nisso. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? A obra diz a nós, é promessa para nós, aos nossos filhos. 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, naquela festa tinha gente de todo mundo. Todo mundo. E o Espírito Santo desceu sobre a igreja e começou a fazer as maravilhas que tinha que fazer. E todo mundo estranhou. E Pedro começou a pregar. E 3.000 vidas se converteram. E o lindo é, de sorte, 41, que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. De bom grado. Sabe o que é bom grado, meu irmão? É você vir à igreja para receber a palavra e adorar o Senhor com seu coração contrito e quebrantado. Um coração soberbo Deus rejeita. Um coração contrito, quebrantado, Ele não despreza. Um coração contrito e quebrantado é irresistível para Deus. Ele fica gamado na gente, quando a gente está com o coração aberto. Um coração contrito e quebrantado, um coração querendo a palavra, sabe? É um coração que não julga quem está aqui ou quem está aí. Que isso é o de menos. O que importa é a palavra. Porque nós somos falhos, sim. Se você ficar grudado comigo, você vai ver que eu sou falho, sim. Você vai ver que o apóstolo é falho, sim. Que os pastores são, os líderes, e nós todos somos falhos, meu irmão. A gente precisa olhar para o autor e consumador na nossa fé. E saber que ele usa vidas. Buscando se consertar e ser cada vez menos falho. Mas nós somos falhos. Então um coração de bom grado que recebe a palavra é que vem no culto e ele quer saber o que Deus vai falar para ele, como igreja e como indivíduo. O que Deus vai me falar? O que Deus vai me falar? Ah, o irmão lá está com a camisa vermelha e preta, isso de menos. O irmão está com lá, suou demais. Meu irmão, olha para o autor e consumador da sua fé, queira mais o amor de Deus. Você vai dar fruto e fruto que permaneça. Se você ficar com mágoa, se você deixar a raiz de amargura, você analisar, falou, não falou, fica parado, fica andando. Ou então o irmão ali passou na minha frente de novo, meu irmão. Olha para aquilo que Deus sonha para você ser instrumento, para você ser usado. Eu falo lá no Ministério de Adolescentes, vocês vão ser o líder dos meus filhos. Porque a gente não vai ficar muito tempo ali, né? Espero que seja muito tempo dentro daquilo que eu imagino que é tempo, né? Mas vão ser os pastores dos meus filhos. Eles precisam sonhar, e a gente precisa sonhar no que Deus quer usar as nossas vidas. Se o Espírito Santo ele parou de impulsionar no seu coração, é simples, como é dito, é simples, a gente que complica. Dobra o teu joelho, vai ao Senhor que está em secreto, e Ele, dentro da tua infinita fidelidade, Ele vai se apresentar a você. Ele vai se apresentar a você, e você vai estabelecer um altar de adoração na sua casa, no teu quarto. Sabe, da mesma maneira que você sente aqui, não queira sentir a presença de Deus só no culto. Porque aí é fácil demais ou difícil demais. Porque se você espera só no culto, você nem no culto vai sentir. E você não vai achar que o culpado é o louvor ou o pregador. Porque nós somos igreja. E se nós somos igreja, você tem que buscar o seu altar onde você está. Buscar o seu altar de adoração e a presença de Deus te inundar onde você está. Eu chego aqui, eu não espero o louvor estar uma unção. Eu quero estar com a chama ardendo. Para, em nome de Jesus Cristo, ser inundado e inundar os que estão à volta. E o irmão que está do meu lado, inundar a minha vida. Comunhão, como é bom. Porque eu vi o meu irmão prostrado.
Eu vi a família dele de novo, uma semana, outra semana. Ele está aqui, que bênção, ele está crescendo. E assim a gente vai desfrutar. Mas, meu irmão, chega, em nome de Jesus, querendo o plano de Deus. Tirando a escama dos nossos olhos. Que a gente precisa exercitar isso cada vez mais. Tirar o que impede de a gente olhar o autor e consumador da nossa fé. Porque a gente, pela nossa natureza, tem um coração julgador. Ele analisa as pessoas. E é fato, se a gente analisar, a gente vai encontrar defeito. Se todo mundo analisar essa planta, alguns vão achar maravilhosa, outros não vão gostar tanto, e pode ser o problema da comunhão dele, essa planta. E qualquer outra coisa. Então, voa com o Senhor. Seja como aqueles egípcios, árabes, romanos que estavam lá, e que com bom grado receberam. E o que aconteceu com ele? 41, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Eles receberam como tinham que receber. Eles receberam a palavra ministrada através da vida de Pedro. E a palavra é ministrada a nós, semana após semana, culto após culto. E, meu irmão, em nome de Jesus, não é a falta de uma célula que vai fazer a gente parar de buscar a presença do Senhor e crescer e prosperar no Pai. Porque a gente está aqui mais do que nunca, não é verdade? Mais do que nunca. A gente está quarta, domingo, os ofícios. Não sei se você conseguiu perceber, mas toda sexta tem também tido culto específico. Culto de casais, culto de homens, mulheres e Jeová Rafá. Então a gente tem grandes coisas para fazer. Mas a comunhão da célula era diferente, porque eu comia coxinha no final, então a gente sentava e ficava conversando até horas. Conversa até horas aí. Temos o nosso espaço de comunhão, glória a Deus. A coxinha é barata demais até. Pede ali uma coxinha, pede um lanche, tem uma variedade enorme, vai com a sua família, esteja em comunhão com o seu antigo líder de célula, glória a Deus, honra a vida dele, esteja junto. Permaneça em união, permaneça em comunhão. É que quando a gente já está no coração de começar a ter desculpa, a gente fica com esse ciclo vicioso, essa raiz de amargura e a murmuração. Se a nuvem se moveu, glória a Deus. A gente que conversou com o apóstolo no tempo em que estava tudo mudando, a gente via no coração dele essa questão da mudança. Se tinha alguém que ficava em contato com o Senhor para que fosse dada a direção do Pai, era ele. Então, se alguém sofreu e sentiu, a gente pôde perceber que era ele. Até que a nuvem se moveu e nós caminhamos. Faça diferença, meu. Se coloca à disposição do Senhor. E Ele vai te usar de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 42. Então, tinham sido 3.000 almas, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E nas orações. Para aí, porque aqui é demais. É do céu. Se converteram, 3.000 vidas. E o que eles foram fazer? Para onde eles foram? Eles começaram a se reunir como igreja. E começaram a perseverar na doutrina de que Deus dava direção aos apóstolos. E na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A comunhão é o que Deus colocou, o poder da comunhão, essa palavra. Porque ela tem sido real na minha vida. Eu tenho minhas dificuldades, que até pode abranger outras áreas, mas eu amo a comunhão. Eu amo a comunhão. A cada dia vir para a igreja, eu tenho muita gratidão. Muita gratidão. Sabe, irmãos, aqui foi onde... foi a primeira igreja que eu pisei, por propósito de Deus. Aqui eu conheci a minha esposa. Aqui eu casei. Aqui meus filhos nasceram. Eu falo aqui porque a gente sempre estava fazendo parte de tudo. Por alguns anos,
E essa é a honra de a gente poder se alegrar com a prosperidade dos irmãos, o crescimento. Quantos anos nós vemos de bicicleta, eu carregando ela de bicicleta no caninho da bicicleta assim, ó. Eu não tinha 2 bicicletas, tinha uma bicicleta só. Né? Tem família que tem 4, 5, glória a Deus. Amém? E nós vínhamos louvando, alegre, feliz. Sabe por quê? Por encontrar os irmãos. Deus vai dar esse entendimento para nós. Você, pais, o quão é precioso os filhos estarem em comunhão. Está sendo estabelecido no coração deles coisas sobrenaturais de amor, de compartilhar, de vivenciar, de ver a alegria das outras famílias, de compreender o que é o altar do Senhor, de compreender o que é o propósito do Senhor no culto deles. E tudo isso, sabe o que é estabelecido? Amor e temor ao Senhor. Além daquilo que a gente ensina em casa, esse é o poder da comunhão. Esse é o poder do plano do Senhor para a igreja. E assim foi. E no partir do pão, e nas orações, no nosso momento de aliança com o Senhor, da ceia do Senhor, onde a gente parte o pão, que simboliza o corpo do Senhor, o suco de uva, que é o sangue, e a gente renova a nossa aliança. E nas orações, não só para os ministérios de intercessão, não, quando a gente se reúne para orar aqui, quando eu, por exemplo, alguns meses atrás, falei para um ou outro irmão, falei, eu estou triste, ora por mim. Eu estou triste, ora por mim. Mas por quê? O que aconteceu? Eu não sei ainda, mas eu tenho estado triste. Sabe, irmão, não é demérito nenhum pedir ajuda. Não é demérito nenhum pedir oração. Isso é o corpo. E eu pedi ajuda, eu pedi oração para irmãos especiais, que eu amo, que eu tenho apreço, que eu sei que me amam, que são varões do Senhor, e chegaram e oraram por mim. Porque se eu não fortalecesse, eu corri o risco de morrer na presença de Deus. O Espírito Santo se apagar. Se eu desse vazão àquela tristeza. E quando eu tive com os irmãos, eu compartilhei, eles oraram, e depois passou um momento que um deles pediu ajuda, e ali criou um vínculo ainda maior. Isso é a comunhão. Isso é a comunhão. Muita gente pensa e vê uma distância entre pastores e o corpo. Compartilha, irmão. Conta conosco. Conta com o teu irmão que está do lado. Conta. Mas posso te dizer uma coisa? Conta com o Espírito Santo de Deus. Crie intimidade. Porque eu vou criar intimidade com quem tem autoridade sobre mim se eu compartilhar, se eu estiver junto, se eu tiver apreço, se eu mostrar. Se eu não fizer isso com o Espírito Santo, a gente vai jogar um peso sobre alguém que não deve, porque está tendo desequilíbrio. Mas quando a gente entrega para Deus, de coração aberto, rasgado mesmo, sem impedimento, sem as nossas frescuras que nos impedem de se achegar a Deus, os homens, varões valorosos, a gente tem uma casca que às vezes nos atrapalha, do orgulho, de se dobrar, de a gente ter uma postura de durão demais. Deus não resiste a um coração mole na presença dele, varões. Dobre o teu coração diante do Senhor. A sua família vai ser transformada. Você vai ser íntimo de Deus. E você vai contar com seus líderes, às vezes só com o necessário, porque Deus está te dando direção em tudo. Que o Espírito Santo está te dando direção, sabedoria em tudo. É assim, é gerado quando há intimidade. Então, aquele secreto é especial. Aquele secreto é especial. Tenha isso no seu coração, em nome de Jesus. 43, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão, em casa comiam junto com alegria e singeleza de coração.
Amém. Vendiam tudo que tinha e repartiam entre todos. Tem um estudo específico que fala que eles nessa época eles tinham perseguição dos cristãos, os bens que eles tinham eram tomados. E por isso eles cumpriam essa ordenança aqui. Hoje nós temos um lindo exemplo, que é o Tzedaká. É aquela cestinha que fica aqui com a oferta, o Tzedaká, voluntária, é uma oferta de socorro. Ali é repartir o que você tem e o que Deus coloca no seu coração para chegar a outras vidas. É a gente viver isso. É a gente colocar os nossos dízimos e ofertas e o propósito que Deus tem ser cumprido. Porque com os dízimos e ofertas, está lá a nossa igreja em Caraguatatuba. Se você nunca foi, vai lá conhecer. A palavra de Deus tem sido ministrada lá há mais de 10 anos. Em Moçambique, inúmeras crianças têm sido alcançadas. Inúmeras crianças, vidas. Uma igreja linda. Igreja linda que eu falo, as pessoas, porque a igreja também é linda. Mas as vidas, a igreja do Senhor ali, tem se achegado. Então, é o partir da ordenança que Deus colocou no nosso coração e colocou na sua palavra. Dízimos, ofertas e primícias. Então, a gente parte do pão para que a palavra seja ministrada. Então, tenha isso com alegria. Porque às vezes a gente retém o que não é nosso e a palavra não chega da maneira que deveria chegar. Chega por misericórdia e amor, porque Deus sustenta e faz. Mas, se a gente é corpo, a gente precisa cumprir o que Deus tem como corpo. Amém? Glória a Deus. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias acrescentava o Senhor as vidas que tinham que se achegar. Quando há comunhão, há salvação. Quando o amor e a alegria do Senhor no nosso convívio, ele transpassa só o que a gente vem simplesmente receber e ir embora, exala na nossa vida. A gente quer falar do amor de Deus. A unção transborda. Porque o seu testemunho me edifica, meu irmão. E quando a gente senta para conversar, edifica. E ali aquela unção é gerada em nós como corpo e atinge as vidas que o Senhor tem como propósito. Eles vêm e querem dessa comunhão também. É o amor ágape, é o amor do Senhor. Não só o amor que é estabelecido por Deus nessa igreja, mas o amor do Senhor em nós mesmo. Como tem essa unção sobre a nossa igreja, toma posse sobre a sua vida, porque você é a igreja. Amém? Esse amor que a gente sente pelo próximo é o amor do Senhor. É o amor do Senhor. Então exercita a fé através do amor que o Senhor derrama sobre nós. Amém? E ali se cumpriu a igreja do Senhor. E tem alguns pontos que eu vou ser breve para citar. Em 1 João 1, 6, vamos lá. Primeira João 1, 6. Se dissermos que não temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o Senhor, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A comunhão, se a gente estiver no Senhor, e a gente tem a comunhão, o Senhor nos purifica dos nossos pecados. E se você está no Senhor, eu estou no Senhor, tem que estar latente no teu coração a comunhão. A gente está aqui para, em nome de Jesus Cristo, quebrar uns paradigmas que a gente mesmo coloca dentro da nossa timidez, da nossa limitação como ser humano, né, a nossa vergonha de falar com quem está do lado, às vezes, a nossa vontade, que surge isso, de simplesmente acabar o culto e ir correndo embora,
não porque você tem um compromisso, mas porque você tem dificuldade de lidar com os irmãos, saiba, a comunhão é uma bênção e nos purifica dos pecados. É uma bênção. Então, estar em comunhão, em ministério, nos cultos, o pós-culto, ele purifica as nossas vidas, porque nos enche do Espírito Santo. Amém? Então, primeiro, um ponto é a gente é purificado. O segundo, nós somos fortalecidos. Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Está entre vós aflito? Está entre vós contente? Entre vós. Entre vós. Isso é lindo demais. Quando a gente compreender esse entendimento que Deus vai nos dar, o que é estar em comunhão, o que é estar entre vós, o valor que tem isso, a gente vai compreender, a gente vai desfrutar da profundidade do amor de Cristo. A gente vai um ajudar o outro de fato. Então, se tem alguém aflito, ore. Se tem alguém contente, cante louvores. Se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja, e ali Deus vai estabelecer a cura, se assim for a vontade dele. Culto Jeová Rafá. É um momento de comunhão. É um culto de cura. É um culto de cura. Cumprindo essa comunhão. Está alguém entre vós? Vamos orar. Está alguém entre vós doentes? Vamos orar. Então o culto de Jeová Rafá é para a gente ser curado. Deus tem estabelecido isso no nosso meio para que se cumpra essa comunhão. Para que se cumpra esse propósito de Deus para nós como igreja. Amém? Então, quando nós estamos em comunhão, nós somos purificados e fortalecidos. Certo? E o terceiro ponto, nós somos reconciliados. Mateus 5. Mateus 5, 23. Aleluia, por essa palavra. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém? A comunhão traz o perdão sobre nós. Então, quando você vem trazer a sua oferta, entregar algo para Deus, seja a sua oferta de dízimo, oferta e primícia, ou seja a oferta do teu coração a Deus, em um momento de comunhão, e você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai até ele. A comunhão te proporciona ser curado, ser sarado, ser liberto, livre do peso, do jugo, que não é do Senhor, porque o jugo do Senhor é suave, leve, é tranquilo. Vai até o teu irmão e vai ser bênção essa reconciliação, e depois você vai e entrega a tua oferta. Então, o terceiro ponto é reconciliação e perdão, que o Senhor nos proporciona em meio à comunhão. Amém? Abre tua palavra em Mateus 18, um pouquinho à frente aí. Mateus 18, 18. O quarto ponto é unidade e fé. A comunhão nos traz unidade e fé. É um versículo que está cravado no nosso coração. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim, 2 ou mais.
2 ou mais. Ó. Estamos juntos? 2 ou mais. Viva isso, meu irmão. O Senhor poderia falar, clama, sozinho. Claro que o Pai fala, quando a gente buscar Ele em secreto, Ele vai se fazer presente. Mas Ele deixou claro na Tua palavra essa bênção para nós, que é a comunhão. Que o Senhor se faz presente quando há 2 ou mais reunidos no nome dEle. Isso o que gera em nós? Fé. A unidade com o teu irmão e fé. Por quê? Reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Te traz fé para crer que a sua união com o seu irmão te liga na terra como está ligado no reino dos céus. Que Ele se faz presente entre vocês. E o Senhor se faz presente aqui porque a palavra fala que Ele passeia no meio da igreja. Então, meu irmão, traz para nós fé, nos acrescenta fé estar reunidos. A palavra fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. E ouvir a palavra com o teu irmão, ouvir a oração do teu irmão em concordância, te gera fé. Te gera fé. Porque você está ouvindo palavras soando do Espírito Santo através da vida desse vaso que está com você em concordância. Por isso que a oração em concordância tem um valor para o Senhor, porque liga na terra o propósito dele no céu. Então, estar em comunhão é muito além do que simplesmente ir à igreja. Esse é o 4º ponto, unidade e fé. 5, honra e compaixão. Abre sua Bíblia. A gente já está finalizando 1 Coríntios. Queira chamar o louvor. 1 Coríntios 12, 12. Você tem valor e teu irmão tem valor. E a gente junta a igreja do Senhor. Isso é lindo, é sobrenatural. Você não está só. Primeiro, porque o Senhor te chama de amigo e Ele é Deus contigo. Segundo, porque o Senhor planta irmãos que é junto com você a igreja dele na terra. Amém? 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Um minutinho só. Aqueles que se julgam menores, mais fracos, glória a Deus, porque o Senhor exalta, né? A gente honra como maiores, porque para Deus nós somos igreja. Para Deus nós somos iguais, nós somos igreja. Nós só cumprimos funções diferentes dentro daquilo que Deus tem para nós como igreja. Mas você que talvez se julgue menor, Deus te honra no corpo. Porque sem você, o membro do corpo, nós não teremos. A função daquele membro no corpo não fará. Continuação no meio do versículo. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Faz uma pausa aqui. Isso é sinal de honra para nós. Talvez você tenha autoestima baixa. E isso faz você não se sentir honrado em nada. A palavra, ela confirma que o Senhor, Ele te faz honrado ainda mais por entender que você não tem honra. Porque você tem honra. Porque o Senhor te honra como filho. Você, mulher, é especial para o Senhor. Vocês enxergam como a gente não enxerga. E por às vezes vocês serem submissas ao marido, como assim diz a palavra,
dá uma conotação de desonra, mas não, é de honra, porque vocês edificam o lar como nós não edificamos. Varão, você tem posição de honra na sua família, mas às vezes você não a toma, porque você acha que você sofreu derrotas e assim é derrotado. Você é um varão de guerra, separado por Deus, para que você diminua e o Senhor cresça, e Ele seja exaltado através da sua vida, com humildade. Mas nós somos honrados quando a gente se sente menor, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. 24. 25, já lemos 24. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um de nós somos membros em particular. Você é você e você não é eu. E você é bênção assim como você é. A tua luta é a luta do corpo. Nós não clamamos por uma vida da nossa igreja em Portugal, porque a gente sente a dor. Então você pode pedir ajuda. Eu posso pedir ajuda porque eu peço. Porque se eu não pedir, o inimigo vai titubear sobre a minha vida. O inimigo vai ganhar terreno em mim. E eu vou retroceder. E o que o Senhor tem para nós não é retroceder. De maneira que o membro padece, 26, e todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Porque a tua alegria é a minha alegria, e a nossa, a minha alegria, que seja de vocês também. Quando você compra um carro novo, glória a Deus. Sabe, irmãos, tem fagulhas no coração do ser humano, que é murmuração e inveja. É fácil lidar com isso, é só repreender e não fazer. Você não dá espaço na sua mente para isso. Você não dá espaço. É uma atitude, é uma escolha. Ser servo é uma escolha. E quando vem um pensamento de inveja, por quê? Estou feliz por você, irmão, em nome de Jesus. Isso é corpo. Porque assim o Senhor vai ter liberdade em ti para fazer grandes coisas. Para fazer grandes coisas. Enquanto a gente sente a inveja de dar vazão a ela, vai criando a raiz de amargura e vai nos impedindo. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então, irmão, se você comprar uma bicicleta nova, glória a Deus pela tua vida. Aquela que tem freio a disco, que você sobe, coloca na marcha leve, sobe um morro gigante. Glória a Deus por isso. E se depois você comprou um carro, que lindo isso! A casa que você esperava, o tapete que você sonhava, o sofá, ou fez aquela viagem que estava no teu coração. Glória a Deus por isso. A gente precisa compreender isso e viver isso. E quando você sofrer, estamos juntos como igreja. Mas tem um que é maior do que nós. Que é maior do que nós. Que nos chama, não nos chama mais de servo, chama de amigo. Ele é o que torce por você. Às vezes nem é uma bicicleta, mas é um computador novo para o seu trabalho. Algo que você almejava. Ou algo no teu coração que você abriu e deixou Deus sarar. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Isso é o corpo. Isso é a comunhão. Se alegrar com a alegria do seu irmão e chorar com a dor dele e orar por ele. Sabe, irmãos? É quando tiver aquela obra no Perequemirim e tiver em outro lugar depois, é você falar, é a igreja, é o corpo. Quanto tempo falava, a gente precisa ir para a rua.
Nós fomos na rua esse final de semana, vamos, igreja. E você vai, e você compreende que você é igreja. Ontem teve aniversário da minha filha, eu não consegui ir ontem. Eu estava no aniversário feliz, mas meu coração lá também. Eu não sou do Ministério Ateando Fogo, mas eu sou corpo de Cristo. Eu sou igreja Ágape. Foi o plano que o Senhor colocou no curso da nossa vida, para que nós fôssemos as nações e fizéssemos a diferença. Então o nosso coração tem que ferver por amor ao plano que Deus coloca no nosso coração. Essa é a comunhão, irmãos. Essa é a comunhão. Como eu falei da Tzedakah e o Projeto José, é sofrer com a dor do outro. A Tzedakah, mês a mês, semana após semana, tem abençoado famílias que precisam. Isso é sofrer com a dor do outro, a necessidade do outro. Se coloca de pé, irmão, em nome de Jesus. Ali, num bairro, nós nos colocamos à disposição para ser usado por Deus, para que outros possam viver. Vale a pena morrer, vale a pena morrer. E você se desprender e caminhar numa rua e bater numa casa, é você se desprender para levar as boas novas, é cumprir o ID do Senhor. Que como igreja, irmãos, não tem para onde correr, nós seremos equipados para isso. Ah, mas eu não sou do evangelístico. Glória a Deus. Você é do diaconal? Ah, super essencial para que o corpo funcione, para que a comunhão seja estabelecida. E aquilo que é necessário para a gente estar em comunhão, o diaconal, você vai estar lá e vai dar fruto. Envolva-se. Envolva-se. Tem algo que às vezes me incomoda um pouco, é a cadeira que a gente escolhe para sentar no culto. Sabe? Ela prende a gente. Já percebeu como ela prende? A gente deixou nossa bolsa ali, nosso celular, e a gente adora ali, né? Não é verdade? E a gente poderia deixar lá e ter mais liberdade na casa do Senhor. Tem que ter ordem e decência na casa do Pai. Ninguém vai exagerar. Mas impede de, às vezes, a gente cumprimentar o irmão que está lá atrás. A gente desfrutar dessa comunhão. E o Senhor proporcionou a nós essa comunhão. Então desfrute dela. Tem famílias aqui que Deus tem feito maravilhas, como na sua, que vai ser uma bênção você saber. E que aquela área de convívio, se a gente usar como o Senhor quer, em nome de Jesus, vai ter que triplicar o grupo da cantina e o que ela parece ser grande, será pequena. Mas é para isso que nós estamos aqui. É para isso, para compartilhar uns com os outros. Só que tem coisa que nos impede de desfrutar isso. Abre João 15, em nome de Jesus. João 15, 8. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E é lindo que, para a alegria de Cristo ser completa, Ele fala
que nós precisamos cumprir o mandamento dele, que é amar uns aos outros, como ele ama a igreja. Você quer alegrar o coração de Deus? A gente vem no culto para alegrar o coração de Deus e receber palavra, mas a gente não está aqui para alegrar o coração do Pai? Não precisa nem falar quem está do seu lado, só olha, roda assim, ó, olha para quem está atrás. Olha, pode olhar. Deixa a vergonha de lado em nome de Jesus. Amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Ele foi plantado no mesmo corpo que você, para que você, como em Provérbios 17 fala, como ferro é afiado, assim é o rosto do teu irmão com você. Você é afiado por andar com ele. É duro, dói, mas é bênção. Como ferro é afiado. E assim você vai desfrutar para cumprir o que Deus tem, que é buscar e encontrar a estatura do varão perfeito. É a comunhão, é amar uns aos outros. Por isso, depois do louvor, a gente vai poder orar para que haja perdão na sua vida e na minha vida, para que haja unidade, para que você se importe, tenha compaixão. É sofrer pela dor do outro. Compaixão é esse amor que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Mas eu preciso te dizer, se você não desejar ardentemente, com o coração aberto, essa compaixão, amar as vidas, você não vai alegrar o coração do Pai. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A vossa alegria seja completa, sabe? Como Josué 1:8, medita na palavra desse livro, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. Então prosperarás o seu caminho. Se não amar o outro, sua alegria não vai ser completa, sempre vai faltar algo. Vai faltar. E é quebrar a distância que tem entre você e seu irmão, e você e nós sermos um como igreja. Amém? Se permita ser um como igreja. Durante esse louvor, quebranta o teu coração, a gente se prostra diante do Pai e a gente humildemente reconhece, porque eu tenho preconceitos na minha vida que eu preciso quebrar para que a minha alegria seja ainda mais completa com vocês, meus irmãos. E assim a gente vai crescer. Por isso não perca a oportunidade de essa palavra voltar vazia. Abre o teu coração para que a gente seja transformado como igreja. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.